O ventar de outono assoprou sombriamente, dispersando detritos descartados ao longo do aterro de névoa. Parecia descontente, como se refletisse o ânimo de um homem solitário. Este homem vestia-se de modo modesto e econômico, mas de maneira a se manter aquecido no frio, evitando que o clima gelado interferisse em seus pensamentos. Era Paulo Smith, um cirurgião, e inexplicavelmente tinha um grande apego por um chapéu antiquado de aba larga e um casaco robusto, típicos do outono. Com essas vestes, assemelhava-se a um tipo de detetive ou jornalista das décadas de 70. No entanto, não desempenhava nenhum desses papéis. De fato, não valorizava essas profissões. O cirurgião encontrava-se sobrecarregado de trabalho no hospital estadual. A despeito disso, após o expediente, ele buscava alívio da tensão por meio de solitárias caminhadas. Isso era especialmente reconfortante nos dias em que perdia pacientes na sala de operação. Sua forma de apaziguar a mente era simples: água. Mais especificamente, a contemplação do sereno fluxo do rio local. Isso acalmava seus pensamentos sobre a fragilidade do mundo e o distraía do frenesi diário, que havia se convertido numa batalha constante contra problemas médicos. Entretanto, recentemente, a melancolia sombria havia se apoderado do cirurgião Paulo. Alguns argumentariam ser uma crise da meia-idade, mas recentemente ele estava contente com sua vida. Possuía tudo de que precisava: uma esposa, seu amado trabalho, que também era sua vocação, e uma atitude desprendida em relação ao dinheiro. Sua esposa, Milena, estivera com ele desde os tempos de internato, compartilhando seus eumaiados ideais e seu estilo de vida simples. Embora ocasionalmente tentasse persuadi-lo a se preocupar mais com dinheiro, ele não se rendia. Paulo não tinha interesse na riqueza frequentemente associada a cirurgias em clínicas particulares, para as quais sua esposa o estimulava a aderir. Ele sempre retornava ao seu antigo e modesto hospital da cidade, onde as pessoas comuns valorizavam profundamente seu talento. Milena, sua esposa, nutria um ciúme altruísta pelo marido. Considerava os cirurgiões fracos e não acreditava que alguém em sã consciência escolheria viver e pernoitar no trabalho. Desejava uma vida familiar mais convencional, com filhos. No entanto, essa perspectiva estava inalcançável para eles, dada a agenda de Paulo e sua desatenção ao dinheiro. As discussões entre Paulo e Milena frequentemente giravam em torno do valor do dinheiro e da realização profissional. Paulo aspirava a uma vida simples e detestava conflitos, enquanto Milena estava mais disposta a lutar por um padrão de vida melhor. Acreditava que ele estava desperdiçando seu talento ao não agarrar oportunidades mais lucrativas. Apesar das desavenças, Paulo amava sinceramente sua esposa, e ela amava ele. Ele a abraçou com força, compreendendo o cansaço que ela sentia após longas horas de trabalho. Com o passar dos anos, enfrentaram altos e baixos, mas neste ano, Milena não suportou. Ela tinha um amante. Ela se distanciou de Smith e, após um período de agonia, logo confessou tudo. Naturalmente, Paulo, que estava absorto em seu trabalho, era o culpado. Não dera atenção, não presenteava, as reivindicações choveram como uma metralhadora, e Paulo permaneceu em silêncio. Um vazio habitava seu coração. Em muitos aspectos, a mulher que amava e o traiu, estava correta, exceto por uma coisa: ele não a traíra, não a destruíra. O divórcio foi processado rapidamente, já que não possuíam filhos em comum nem bens compartilhados. Amigavelmente, agora Smith tinha apenas um emprego, e só ele o impedira de cair no abismo da depressão. Executava inúmeras operações dia e noite no trabalho. Em suas raras visitas ao lar, notou que o apartamento estava coberto de poeira, assemelhando-se à teia de uma gigantesca aranha no outono. A dor da perda impeliu o médico a ir um pouco além, e ele começou a dedicar-se mais ao trabalho, não partilhando o entusiasmo doentio do chefe. Foi então que Paulo teve seu momento de meditação melancólica. Naquele dia, ele refletiu especialmente enquanto realizava uma operação em um homem de 50 anos que quase se prejudicara por sua típica indiferença masculina em relação aos exames. E nesse momento, formulou a ideia de que uma cirurgia de urgência era necessária. Paulo não percebeu de imediato como alguém puxara sua manga, primeiramente de maneira sutil, e depois com maior persistência. O homem interrompeu seus pensamentos e voltou a olhar para a fonte de inquietação à sua frente. No meio do terreno desolado,
Uma garota de 6 ou 7 anos permanecia em pé, segurando um pedaço de papel com um desenho infantil e lápis multicoloridos no bolso do casaco. Ela estava completamente suja e suas vestimentas aparentavam pobreza, pois lhe ficavam desajeitadas. Olá, senhor. Que tal comprar um desenho? Você parece triste, talvez isso possa alegrá-lo, ela o ofereceu. Paulo examinou com sinceridade. O homem se voltou para a criança. O médico notou que a garota era uma mendiga, mas isso surpreendeu profundamente. A criança não estava mendigando por dinheiro, mas sim tentando ganhá-lo tão jovem. Ele admirava nas pessoas a ânsia de trabalhar honestamente e receber pagamento por seu esforço. Ele mesmo era assim, e por essa razão, tinha respeito por aqueles que partilhavam desse espírito. Olá, minha jovem, o médico sorriu genuinamente. Bem, eu vou dar uma chance. No entanto, tome cuidado com todas as formas de maldade e não gaste seu dinheiro suado. Não tenho muito, mas darei o que puder. Concordo. Claro que você é gentil, a garota concordou com expressão séria. Ele tinha cerca de $5 que tinha juntado com dificuldade. Estava aguardando o salário até o final da semana, mas havia suprimentos suficientes em casa. Como Paulo ia para o trabalho a pé, decidiu que conseguiria sobreviver de alguma forma até o final da semana. Entregou o dinheiro à criança, que lhe entregou um desenho. Os olhos da criança brilharam de gratidão, e ela correu até o banco mais próximo para realizar sua próxima obra-prima. Smith não permaneceu mais no local. A menina havia enchido aquele dia com positividade, e agora o médico sentia um forte desejo de arrumar seu apartamento. O cirurgião pegou o desenho das mãos da criança mecanicamente, sem olhar o conteúdo, apreciando o simples desejo infantil de ganhar dinheiro, embora não fosse um talento nas belas artes. Ele guardou o desenho no bolso, decidindo colocá-lo na geladeira, independentemente do conteúdo. Não descartaria os esforços da criança, deixaria aquela pequena mão ser um lembrete de que ainda havia muita luz e bondade neste mundo. Paulo não imaginava naquele momento que um simples desenho infantil seria o começo de uma série de eventos. Afinal, a maioria das pessoas simplesmente jogava fora essas obras, embora também valorizassem o trabalho infantil. Ele chegou em casa, fez café e preparou rapidamente sanduíches para si mesmo. Lembrou-se do desenho e decidiu apreciar o talento da menina. Ao observar o desenho, ficou atônito e profundamente emocionado. A mendiga possuía talento. Sim, havia muito mais por vir. Ela precisava frequentar a escola de artes. Algo tão promissor não deveria ser desperdiçado, merecia ser refinado e guiado por um professor habilidoso. Mesmo que a garota fosse ainda rudimentar, ainda assim era uma composição completa. O desenho retratava uma cena cotidiana, por um lado típica do ambiente em que crianças de famílias disfuncionais habitam, e por outro lado, conseguia capturar a essência da luta humana, interpretada pela jovem artista. A criança retratou um homem com uma garrafa e a inscrição irônica, vodka sobre a mesa, e uma mulher numa cadeira de rodas. O mais intrigante era que não eram exatamente um homem e uma mulher. A criança, aparentemente familiarizada com fábulas, os representou como animais. O homem acabou assumindo a forma de um urso melancólico, exibindo os dentes em direção às raposas mulheres, que sorriam de maneira insinuante para o urso. Isso de alguma forma lembrava um desenho infantil. Paulo percebeu como a criança substituiu imagens de animais pela crua realidade. Um pai alcoólatra, talvez um padrasto, e uma mãe em uma cadeira de rodas. A tristeza é feia quando comparada aos problemas da jovem artista. Smith aparentemente resolvia seus problemas com facilidade. Pelo menos ele era um adulto. O que poderia uma garotinha fazer? No dia seguinte, Paulo retornou ao mesmo lugar, esperando encontrar a garota novamente. Aparentemente aquele local era rentável para ela, pois ela continuava a perambular pela mesma área, sem muito sucesso, atraindo pessoas indiferentes que estavam ocupadas com seus afazeres. Por alguma razão na mente do médico, a garota agora estava associada a um pequeno rato astuto. Olá, jovem artista, saudou Paulo. Ah, olá, respondeu a mendiga, surpresa. Ela estava tão acostumada a ser ignorada que esse encontro a pegou desprevenida. Gostei do seu desenho, continuou Paulo. A criança o fitou incrédula, diante do interesse genuíno de um estranho em seus desenhos.
Normalmente meus desenhos são jogados fora, murmurou a criança. Não, esse desenho ganhou um lugar de destaque na minha geladeira, sorriu Paulo. Você é a primeira pessoa a dizer algo assim. Essas pessoas demonstram indiferença, mesmo quando oferecem ajuda. Sim, compreendo, entretanto, eu desejava fazer uma pergunta sobre o desenho. Seus pais estão retratados nele, não estão? Você criou apenas os animais para representá-los, correto? Indagou Paulo. A garota murmurou um sim, quase inaudível, e lançou um olhar desconfiado ao adulto. A criança estava habituada ao ambiente desconfiado que a rodeava, sempre esperando alguma forma de armadilha. Não desejo seu mal, assegurou Paulo, tentando tranquilizá-la. Meu nome é Smith, mas pode me chamar de tio Paulo. Eu me chamo Ana, tio Paulo, pronunciou a criança, demonstrando um leve espanto pelo fato de ele ter falado seu nome. E sou a primeira pessoa a perguntar. Ninguém realmente presta atenção aos meus desenhos. Eu gostei, replicou Paulo. Aqui está o prêmio, e continuarei gostando. Meus desenhos são descartados, eu mesma testemunhei. Contudo, não há problema. Gosto de desenhar. Na ilustração, estão minha mãe e meu padrasto, continuou Ana. Padrasto? Repetiu Smith. Sim, ele consome álcool em excesso e se torna agressivo com minha mãe e comigo, assemelhando-se a um animal selvagem. Temos medo dele, ele nos reduz à súplica. Minha mãe recebe uma pensão, porém ele também bebe. Necessitamos de comida, faltam palavras. Eu não desejo implorar, apenas desenhar. Desenhar é superior a implorar, concordou Paulo. E Ana, você é talentosa. Mas por que sua mãe está em uma cadeira de rodas? Minha mãe foi atropelada por um carro. Ela é maravilhosa aos meus olhos, contudo, há 6 meses, estava saindo de uma loja à noite e um veículo a atingiu na faixa de pedestres. O motorista jamais foi encontrado. Agora, minha mãe só consegue se locomover em uma cadeira de rodas. Eu a amo profundamente. Ela é extremamente gentil. E ela não tem pai nem mãe. Como assim? Indagou Smith. Ela viveu em um orfanato, um local destinado a crianças desprovidas de pais. Não havia alternativa, explicou Ana. Uma pausa estranha se instaurou enquanto Smith ponderava sobre como poderia auxiliar nessa situação. Apesar de sua experiência e das muitas tragédias testemunhadas como cirurgião, ele ainda conservava sua empatia e o desejo de praticar boas ações. Era esse traço que o orientara para a medicina e que agora o guiava em uma jornada peculiar. Outros teriam virado as costas e seguido adiante. Ninguém está vinculado a ninguém, refletiu Smith. Porém, qual será o destino dessa garota se ela crescer em um mundo onde para ninguém importa? Smith decidiu que, pelo menos, tentaria auxiliar. Ana, propõe um acordo. Para sua mãe, serei um médico. Talvez eu possa ser de ajuda. Não almejo ludibriá-la. E mudarei. Tentarei curar sua mãe. Em troca, você seguirá desenhando. O ato de desenhar é válido, não é mesmo? Ana sentiu, revelando um sorriso esperançoso nos olhos. Meu padrasto começou a agredir minha mãe frequentemente, prosseguiu Ana. Ela entregou a Smith um desenho no qual um lobo golpeava as costas de um carrinho, derrubando-a no chão, visivelmente assustada. Enquanto o médico inspirava algumas vezes para acalmar-se e conter sua crescente raiva, compreendeu que não precisava procurar muito para encontrar problemas e tristeza. Smith compreendeu que, apesar da bondade de suas ações, nem todos eram merecedores dela. O dono da voz emergiu no corredor, um homem de mesma idade que o cirurgião. Ele parecia de fato uma mescla de urso e lobo, embora repleto de gordura ao invés de músculos. Nadava em constante embriaguez, com um rosto que lembrava um lobo. Possuía cabelos espessos e olhos singulares com veias avermelhadas. Quem trouxe consigo sua jovem bastarda? Rosnou o homem. A garota escondeu-se atrás de Smith, fitando o homem alcoólatra com temor por detrás das pernas dele. Ei, camarada! O homem avançou na direção de Paulo. O cirurgião, apesar de ter uma estrutura mais esguia, acreditava na importância dos exercícios regulares para a saúde e posicionou-se como um obstáculo à frente do padrasto. Ele estendeu a mão para a frente, chocando-se com o plexo solar em um comprimento que ocultou tanto a surpresa quanto a força do aperto do médico. O alcoólatra emitiu um suspiro alto e recuou em direção à parede, percebendo uma força e resistência às quais não estava habituado. O homem diminuiu sua velocidade. Quem é você? Por que veio à minha casa?
grunhiu ele. Solte-me. Estou aqui para ver a mãe da garota, a Maia. O que a Maia tem a ver com isso? O homem fitou o médico com confusão. Parece que os efeitos do álcool não estão funcionando corretamente, pensou Smith. Não se preocupe com ele, advertiu. Ele está perturbado. Em breve, um fluxo de palavras agressivas jorrou. Paulo não chegou a ouvir o desfecho do discurso raivoso e sua expressão tornou-se carrancuda. Não desejava empregar muito esforço, mas demonstrou ser o suficiente para que o padrasto fosse empurrado de volta à cozinha, atrás de um espeto cuja presença o médico não compreendia. O padrasto tentou erguer-se para brigar, porém Paulo o advertiu: não o avisarei novamente. O cirurgião percebeu que o alcoólatra estava com dificuldade para entender. Foi necessário aplicar novamente o empurrão, e no frenesi da ressaca, o homem começou a perceber que o convidado indesejado era mais resistente do que ele imaginava. Agarrando o homem pela camisa, enquanto ele estava sentado entre a saliva e as pontas de cigarro. Atrás dele, alinhavam-se fileiras de garrafas vazias, como se fossem os pratos principais da cozinha. O homem finalmente cedeu e balançou a cabeça em concordância. Diga, entendido, ordenou Paulo, e o homem emitiu um grunhido. Não vou mais permitir que você agrida a mãe ou a garota, continuou o médico. Quanto à bagunça aqui, você mesmo vai limpar. Não tem vergonha de transformar a casa em um chiqueiro? O homem permaneceu em silêncio e balançou a cabeça, concordando com as palavras de Paulo. Smith balançou a cabeça mais uma vez, e o homem continuou a concordar, percebendo que o médico estava no comando. E você não vai mais obrigar a garota a pedir. Se quiserem comer, vão trabalhar. O homem não fez objeções dessa vez, e o cirurgião soltou o corpulento, que caiu no chão e depois se elimantou, encaminhando-se para o banheiro. Paulo voltou o olhar para a garota, que o observava com os olhos cheios de gratidão, como se ele fosse um dragão protetor. A criança não conseguia acreditar no que estava acontecendo, e Smith também estava surpreso consigo mesmo. Ele era um médico acostumado a salvar vidas, a combater doenças. Agora, estava envolvido em uma situação completamente diferente, ajudando a reerguer um homem caído. Mas mesmo assim, ele pensou que não faria mal tentar ajudar. O médico virou-se para a mãe da garota, que estava agora na sala. Ela era uma mulher de meia idade, com aparência desgastada e olhos fatigados. Suas roupas eram simples e sua aparência não era a mais atrativa. Mas ao olhar mais atentamente, Paulo percebeu que definitivamente era ela. Ele teve um vislumbre de saudações do passado, de seu primeiro amor, algo distante e caloroso que já não podia ser retribuído. Olá, disse ela, com uma voz que lembrava a paciente que ele havia operado há um ano. A operação foi difícil, mas bem-sucedida. Ele se lembrava dessas coisas involuntariamente, quase para sempre. O médico agora conseguia nomear qualquer operação que ele tivesse realizado e recordar suas características. Também se recordava dessa mulher. Desculpe, mas operei você há um ano. Em vez de uma saudação, o surpreso Smith falou: sobre você até onde me lembro, recuperou-se rapidamente e agora está numa cadeira de rodas. Como que pegando-a desprevenida, a mulher o olhou como se ele estivesse louco. Quem é você? Mãe, este é o tio Paulo. Ele me deu mais $5 pelo meu desenho. Sua mãe a interrompeu com um gesto. Espere, querida, deixe-me a sós com o tio Paulo. Pegue esse dinheiro e vá buscar pão. A mulher entregou um punhado de moedas para a filha. A menina pegou o dinheiro e desapareceu no corredor. A mulher sustentou o olhar, e diante dela estava Smith. Por favor, explique. É a primeira vez que vejo você, tio Paulo. Que operação? O que você está dizendo? Eu nunca fiz nenhuma cirurgia. Sim, há problemas na coluna. Você vê por si mesma, mas são tratáveis. Não tenho dinheiro. Paulo acreditava que realmente havia inconsistências ao longo dessa história. Lembrava-se de que o padrasto disse quando entraram no apartamento, ela chamava-se Maia. Assim, o nome da paciente parecia ser Alice, outra inconsistência. E havia uma diferença de status social. O cirurgião ficou surpreso que pessoas ricas procurassem por ele em uma clínica pública, em vez de uma clínica privada, como seria de esperar de alguém rico. Mas ela foi fortemente recomendada a ele como um excelente especialista, o que era algo bastante comum na prática cirúrgica de Smith. Desculpe, devo ter me explicado mal. Você se parece muito mesmo com a paciente.
Isso também acontece. Meu nome é Paulo. Desculpe pela minha falta de educação. Fiquei muito surpreso. Trabalho como cirurgião. Talvez eu possa ajudá-la. Paulo disse. Por quê? Perguntou Maia honestamente, não te conheço. Deixe-me apenas dizer que sua Ana me ajudou com o desenho para tornar minha vida mais luminosa. Ela tem talento e não deve ser desperdiçado. Chame de remorso se preferir. O médico explicou. Bem, não é a pior explicação. Mesmo apesar de tudo isso, a mulher olhou ao redor da casa, indicando o caos reinante. Está bem, resumindo, eu estava passando por um divórcio difícil e o desenho me tirou da melancolia do outono. Agora, a sua história. Ana disse que você é órfã. Aqui é onde o diálogo vai esclarecer tudo. Fingindo estar indignada, ela olhou pensativa e tristemente pela janela para o céu cinzento e carregado e para as chaminés das fábricas ao longe, e começou a sua história. Acredito que minha vida possa ser chamada de comum. Toda a minha infância consciente foi passada em um orfanato. Na ocasião de empreender uma viagem gratuita, conquistei um posto de trabalho em uma fábrica. O pai de Ana também trabalhava lá quando nos conhecemos e começamos a namorar. Ana nasceu no amor. Logo em seguida, ocorre no nosso momento turbulento, quando nos separamos. Ele acenou com a mão e desapareceu em uma direção desconhecida. Ele até abandonou o emprego e partiu da cidade. Ele não estava preparado para a paternidade. Assim criei minha filha sozinha. Foi difícil, mas alcancei o feito. Foi a minha escolha. Após tudo, há 6 meses, eu caminhava à noite. Geralmente, há luzes aqui em todas as ocasiões. Talvez seja por isso que o condutor daquele SUV não me percebeu. Basicamente, ele colidiu comigo. Estou viva, como você pode notar, mas de pouca valia. Não há receitas especiais, apenas gastos. Agora me vejo presa a esse homem bruto e bêbado. Não posso expulsá-lo. A cadeira de rodas ainda sucumbem perante um homem saudável. O médico aproximou-se. Não é necessário continuar passando por isso. Você não é uma criança pequena, mas sim uma mulher adulta e forte. Paulo interveio. Vamos estabelecer isso, então. Vou partir agora. Há muito a fazer. Infelizmente, há pouco tempo para providenciar um apartamento. Aquele homem vai voltar a agredi-las com facilidade. Concordamos. Não desejo incutir esperança, mas vou explorar outras maneiras pelas quais possa ajudar. Não perca a esperança. Espero que possa dançar novamente. Paulo sorriu com entusiasmo. Maia respondeu com um sorriso tênue. Ela não estava convencida, mas ansiava pela esperança. Na despedida, ele encontrou-se com Ana, que havia retornado para casa com pão. Ele parou, deu-lhe um toque e ofereceu-lhe uma quantia dos seus fundos de emergência. Ele decidiu usar isso para uma causa digna, para que sua mãe pudesse fazer compras. Ainda venho visitar vocês no final de semana. Cuide bem dela e não se esqueça de desenhar. Basta desenhar o que quiser. A jovem concordou, assentiu e aninhou-se nos braços dele. Afinal, não deixe as palavras faltarem para a criança que precisa delas. Não tenha medo, tudo ficará bem. Acredite em 5 palavras. Ela sorriu e fechou a porta atrás do visitante que partia. Smith refletiu sobre a notável semelhança entre a paciente rica e a mulher em uma cadeira de rodas, vítima de um acidente. Os acidentes não são coincidências. Contudo, mesmo em um orfanato, não ocorre separação entre irmãs ou irmãos. Isso contradizia a ética nos princípios de Paulo. E apesar de todo o seu idealismo, o médico admitiu essa possibilidade. Assim que chegou ao trabalho e teve um momento de pausa, ele examinou os relatórios do ano anterior, teve uma ideia louca e decidiu tentar realizá-la. Segurando um cartão médico, o cirurgião encontrou o que buscava, Senhora Brown, a mesma mulher que o fitava da cadeira de rodas. A diferença estava no seu semblante na foto do dossiê. A Alice estava mais audaciosa, confiante, direta, sem tristeza, desconfiança ou depressão. Então elas poderiam muito bem ser irmãs, adicionando intriga narrativa. O volante foi girado involuntariamente por Smith. Ele se questionou sobre o desfecho da situação. Tendo obtido o endereço residencial, Paulo tirou uma folga pela primeira vez na vida. Isso surpreendeu quase todos com quem trabalhava por muitos anos, alimentando fofocas.
Dado o seu recente divórcio, a profissão médica tinha suas vantagens incontestáveis. Por exemplo, se você salva a vida de alguém, essa pessoa provavelmente expressará gratidão ao Salvador, exceto se for alguém que apenas reivindica direitos, sem agradecer. Felizmente, Alice mostrou ser uma das pessoas para quem a riqueza e o status social não haviam corrompido. Assim, quando avistou o médico à sua porta, ela ficou simplesmente surpresa. Paulo, olá. Não esperava te ver. Olá, Alice. Claro, o hospital não é um lugar onde as pessoas estão ansiosas para dispensar um homem, ele ponderou com sensatez. Bem, o que o traz aqui agora? Pessoas boas são sempre bem-vindas nesta casa, especialmente se trouxerem boas notícias consigo. Você traz boas notícias? Por incrível que pareça, ainda não há notícias. Então, você pode perceber que estou lidando com algo diferente. Você sabe, no hospital, não se pode provocar tanto quanto se pode agora. Alice sorriu. Venha conhecer os meus pais. Faremos um pequeno jantar em família à noite. Oh, isso é absolutamente perfeito. Vou aceitar com prazer. Não vou debater com você. Vamos lá, não desanime. Alice piscou os olhos, e Paulo compartilhou sobre seu conhecimento de uma garota singular e sua família. Quando ele chegou ao ponto sobre seu padrasto, Alice o interrompeu. Espero que você não acabe preso. Não, sou um cirurgião, lembre-se. Bem, continue. Eu a vi, Sra. Brown. Inicialmente pensei até que fosse alguma espécie de brincadeira. Afinal, não é possível que uma garota rica, bem-sucedida e, mais importante ainda, completamente saudável, de repente se encontre em um apartamento com um alcoólatra e até em uma cadeira de rodas. Se isso é uma piada, então estamos intrigados com o que você tem aqui. Afinal, não é comum que alguém passe por estados tão opostos. Foi quando comecei a relembrar a operação de 1 ano atrás. Fiquei boquiaberto. Então, suspeitei e decidi confirmar ou refutar vindo a você. Mãe, pai. Sei que vocês me tiraram do orfanato de forma abrupta. Alice respondeu. Os pais trocaram olhares. Estavam claramente constrangidos por algo. Os olhos da mulher mostraram angústia por um longo tempo. O mais importante, amo vocês profundamente. Vocês são os únicos pais para mim, aos quais devo tudo. Os cantos dos olhos de Mary brilharam. Obrigada, filha. Nós agradecemos. Então minha suspeita está correta. Disse Paulo. Maia é sua irmã gêmea? Mas isso é impossível, ele protestou. Adotamos Alice. Você conhece a regra. Separar irmãos e irmãs é impossível. Não violamos a lei. De forma alguma estou te acusando de algo. Só quero descobrir a verdade, como tudo ocorreu, e espero sua ajuda nisso. E você terá isso agora, estamos igualmente interessados em compreender a situação. Acredito que possa visitar os abrigos, e depois disso, gostaria de discutir outro assunto. Mas não agora. Estou saindo porque tenho muitas tarefas. Quando for conveniente para você visitar os abrigos, deixe-me seu número pessoal. Entrarei em contato e organizarei. Eles conseguiram entrar no orfanato apenas uma semana depois. Smith teve um período difícil, com um grande número de cirurgias. Quase todos os dias, alguém em estado crítico era internado e o paciente precisava ser operado com urgência. Entre os momentos de salvar pacientes, o cirurgião pensava na garota e em Maia. Como estão elas? O padrasto estava atento ou considerou que o perigo havia passado e ele poderia novamente aterrorizar as vulneráveis. Ele próprio não conseguia entender por que o destino dessa pequena família se tornara tão interligado. Afinal, eles não significavam nada para ele. Uma garota talentosa, uma artista e uma azarada, uma mãe órfã. O fluxo de pacientes diminuiu repentinamente, e Paulo tirou um dia de folga pela segunda vez. Era sexta-feira. William aguardava o médico em seu carro estrangeiro do lado de fora do hospital. Olá, o empresário cumprimentou o médico com um aperto de mãos. Olá, agora eles vão falar ainda mais de mim no hospital. Não como uma abadia sobre uma cripta, mas como uma espécie de galinheiro. Por que eles deveriam fofocar sobre você? Bem, eu me divorciei no verão passado. Agora, como não estão me pedindo um objetivo sagrado, estão esperando que eu encontre alguém para me relacionar urgentemente. Como se não fosse possível viver sem isso. Smith reclamou. É assim que eles funcionam. Espere um minuto. E você, Maia, está sendo salva por interesse. William riu.
Não é como se eu não tivesse me casado 2 vezes. A primeira esposa se foi, e a segunda está sempre comigo. Cirurgiões são mutuamente apaixonados. Bem, deixe estar do seu jeito. Concordo que uma profissão vira vocação, se você tiver, como você diz, paixão mútua. Não entendo uma coisa. Com o seu talento, por que não se preocupa tanto em ganhar dinheiro? Minha primeira esposa já me perguntou isso. Ela está certa por direito próprio, mas ela sabia com quem estava se casando na época. Fiquei positivamente chocado com a nobreza da sua alma, algo que manchei com negócios, como pode ver, e essa situação desagradável com as irmãs. Bem, de qualquer forma, está tentando corrigir isso? Preciso fazê-lo. É uma questão de honra para mim, William. Bem, então vamos considerar que concordamos. E aqui está o abrigo. Eles dirigiram até o edifício, que era uma instituição estatal monstruosa e que esmagava vários andares com sua aparência. Smith achou desagradável de olhar. Ele pensou que morar lá seria ainda mais desagradável. Logo descobriu que o ex-diretor se aposentara há muito tempo, e o jovem estava contente em ajudar. Você acredita que as irmãs gêmeas podem ser separadas? Indagou o homem. Infelizmente, após tantos anos, tudo foi descoberto, disse Paulo. O que possa ser, embora eu deteste. Ouço dizer que regras são regras. Não compreendo o que teria motivado o ex-diretor a optar pela separação das irmãs, murmurou o funcionário, mais para si mesmo do que para os visitantes. Mesmo assim, ele tinha assumido o cargo recentemente e começar a carreira de diretor com um escândalo dessa magnitude seria desagradável. Mesmo não estando envolvido, o ativista antecessor lançou uma sombra sobre todo o serviço. Desconhecemos a motivação do ex-diretor, mas é crucial descobrirmos a verdade. Não se preocupe, não faremos queixas contra você ou o abrigo, afirmou William. Verifique a data de adoção da Sra. Brown. Preciso disso agora. Aqui está. Agora, examine os registros de uma garota chamada Maya e sua data de nascimento. O oficial compreensivo assentiu e conferiu os documentos. Em seu semblante, estava claramente expressa a surpresa. Aqui está um registro com datas completamente coincidentes. Agora acredito que desde o momento em que receberam essa informação, os homens aguardaram pacientemente, embora já soubessem a resposta à sua pergunta e compreendessem que tudo seria confirmado. O médico interveio primeiro. Vou divagar um pouco sobre o paradeiro do ex-diretor. Se a intenção era restabelecer a justiça, então estão um pouco atrasados. O ex-líder faleceu há cerca de 6 meses. Seu coração falhou. Se for confirmado que ele realmente caçava, separando irmãos e irmãs, então irei. Obviamente não sinto pena dele, os falecidos são indiferentes, mas isso é uma atrocidade imperdoável, penso eu. O diretor exibiu o registro, tudo foi confirmado. Alice e Maya eram de fato irmãs. William empalideceu. O que fizemos com Mary? Vocês não sabiam de nada, Paulo tentou acalmá-lo. Sim, eles sabiam, mas o diretor nos questionou se estávamos preparados para ter 2 filhos, e naquele momento, Mary e eu claramente não estávamos prontos financeiramente para isso. Portanto, nós a abandonamos de uma vez. Mas o diretor interpretou à sua maneira. Malditos juízes do destino. O novo chefe estava furioso. Era evidente que ele era muito sincero. Obrigado pela ajuda, desejo-lhe o melhor. Adeus, despediram-se William e Paulo do funcionário do orfanato e saíram às pressas da instituição. Alice estava visivelmente preocupada. Paulo pôs a mão sobre a dela para confortá-la. A jornada pelo gueto industrial deixou uma impressão na garota, e ela já estava apreensiva com a condição de sua irmã, de cuja existência ela não suspeitava até uma semana atrás. Sabe, Paulo, minha consciência está me atormentando, admitiu ela, mas por que Alice não está aqui, em meu lugar? Afinal, ela poderia ter estado no meu lugar. Devo tudo aos meus pais. Eles me criaram, me educaram, me deram um começo na vida. Se ela tivesse sido colocada no meu lugar, o resultado teria sido o mesmo. Se você disser que somos idênticas, você está certa, mas as pessoas são diferentes. Talvez você esteja certa à sua maneira. No entanto, o passado não pode ser recuperado, mas podemos mudar o presente e o futuro. Bem, então vamos fazer isso. Espera, vou compartilhar algumas ideias que considero importantes antes de começarmos. Bem, estou ouvindo. Não estive lá desde o primeiro dia, então não sei como está a situação agora.
Além disso, não sei como Maia reagirá quando você aparecer. Eu não a avisei. Em geral, seremos agora uma grande surpresa, um grande pedaço de neve no meio do verão, figurativamente falando. Portanto, vamos ter muito cuidado com a menina e a mãe, e assim prosseguiremos. Muito bem, vou tentar. Quando o médico e a empresária entraram no prédio, vendo aquele lugar repentinamente desagradável onde a irmã morava, Sra. Brown fez uma careta de desgosto, mas ela rapidamente reprimiu esse sentimento interior e atravessou a soleira com confiança. Alice, parabéns. Deixe-me passar, por favor. Vá em frente, vou te mostrar o apartamento certo. Eles subiram até o andar e tentaram tocar a campainha, mas ela não funcionou. Então tiveram que bater na porta. Por trás, uma voz hostil respondeu: quem é? Dr. Paulo Smith, abra. Palavrões abafados vieram de trás da porta, mas com um olhar descontente, ele se retirou para a cozinha sem nem olhar na direção do doutor que entrou, e não percebeu a senhora o seguindo. As paredes ainda estavam sujas, mas as pontas de cigarro cuspidas e diversos resíduos haviam desaparecido da casa. Quanto às garrafas, Paulo não teve tempo de avaliar. Ana saltou da sala ao encontro do hóspede, ouvindo uma voz familiar. Tio Paulo, é você. Eu pensei que você não ia voltar. Mamãe? Os olhos da criança estavam do tamanho de pires. Afinal, ela viu uma cópia da mãe dela, de pé, vestida e andando ereta. Ela sorriu para a menina. Oi, Ana, certo? Sim, e eu sou a tia Alice, irmã da sua mãe. Veja como somos parecidas. Só que você não está em uma cadeira de rodas. O animal da desconfiança ainda estava forçado a observar tudo. Você mostra seus desenhos para a tia Alice mais tarde, Ana? Sim, eu senti muito a sua falta e a da sua mãe. Smith interveio. Eu também. Vou pegar os desenhos agora. Tudo bem, pequenina. Leve para a cozinha e não conte para sua mãe. Deixe a tia Alice contar tudo sozinha. A garota se moveu pelo corredor e voltou com o álbum inteiro, que entregou a Smith. Ele a conduziu até a cozinha, onde o padrasto estava preocupado. Porém, eles não o perseguiram. Alice suspirou pesadamente, como um atleta antes de passar no teste. Tio, venha olhar os desenhos. Já desenhei o álbum inteiro em uma semana. O médico começou a examinar minuciosamente o trabalho da jovenzinha. Os animais não saíram dos desenhos. Só que agora não tinham brigas, bebidas ou discussões, mas episódios bastante comoventes. Como o urso com uma vassoura, que até sorria. Ou aqui está um coelho que se sentou na varanda e admirou os pássaros e o sol. O outono não agradou o sol, e a maioria dos pássaros voou para regiões mais quentes. Então, simplesmente não agradou colocar meu humor no papel. A criança ficou feliz pela mãe dela e a desenhou de forma alegre. Minha mãe estava esperando por você. Ela esperou, e eu desenhei. O médico riu e olhou para a foto. A raposa apoiou as mãos no parapeito da janela, a cabeça entre as mãos, e sorriu, como um sonho do dentista com todos os 32 dentes. O calor irradiava diretamente do desenho, e algo pulou no coração do médico. De repente, ele se viu na forma de pajeiro, um cabelo fofo que vagava pela margem do rio, de chapéu e capa de chuva, em busca de um mistério ainda maior. A garota adicionou óculos escuros ao desenho. Minhas orelhas são realmente tão grandes? Ana perguntou. Paulo riu, e a garota sorriu timidamente. Paulo foi ao quarto do lado. Uma das irmãs o chamou. Ele entrou. Era evidente que elas não estavam discutindo muito, mas o que as duas estavam conversando as fez chorar. Era óbvio que choravam de alegria. Alice agora parecia ainda mais confiante do que estava antes, das dúvidas que a atormentavam no carro, como se não houvesse nada. Paulo, você já fez o incrível, a julgar pelas ações e pelas consequências da última metade do mês. Mas tenho mais uma pergunta para você. Ana pareceu organizar seus pensamentos e aguardou por pistas de fora. Então, pergunte a Maia desculpe por não ter vindo cumprimentá-la. Estou aqui agora, seria supérfluo, acho que ela corou e baixou o olhar na tentativa de esconder um sorriso modesto. Sentia-se profundamente envergonhada diante de tudo o que havia ocorrido há uma semana. Enxergava apenas uma solução para todos os dilemas que se haviam acumulado sobre ela. Agora, abrigava esperanças de uma vida relativamente comum e uma irmã. A presença de um nativo ao lado de uma órfã tinha um significado imenso.
Doutor, lembro-me de como o senhor me ajudou a levantar. No entanto, tenho uma pergunta. Será que poderia fazer o mesmo por minha irmã? O custo envolvido não me preocupa. Maia precisa recuperar a mobilidade, e farei o que estiver ao meu alcance para garantir isso. O médico respondeu: Maia, você está disposta a iniciar o tratamento? Estou pronta para tentar, embora tenha receio de não ter alguém para me apoiar. Não desejo continuar testemunhando a monotonia deste apartamento e desta vida. Deixe que ela se acerte, mas não posso esquecer as transgressões passadas. Além disso, não pretendo confiar minha criança a ele. O padrasto permaneceu em silêncio junto à porta, e cada palavra atingiu-o como os punhos de Smith. Maia, se você estiver disposta a confiar sua vida a mim, acredito que posso cuidar da criança. Além disso, Ana poderá visitá-la com frequência durante suas rondas no campo de batalha. Eu vou assumir isso e bancar as despesas para a jovem artista. Paulo se ofereceu como voluntário. Bem, agora a decisão está nas mãos da pequena. Uma vez que concordamos de maneira tão harmoniosa em seguir o que foi delineado pela Sra. Brown. Enquanto se despediam, Alice questionou ao saírem: ainda não compreendo suas motivações, Paulo. Por que você se dedica tão intensamente a essas boas ações? O cirurgião ficou momentaneamente triste e sorriu. Ele mesmo não tinha resposta. Ironicamente, a garota mostrou-se muito perspicaz, causando pouco alvoroço. Ela sabia cuidar de si mesma, preparar refeições quentes e manter a casa em ordem enquanto Smith estava no trabalho. E quando criança, ela se mostrou estável, passando o dia desenhando e também demonstrando interesse nos livros que o médico lhe trazia quase diariamente. A garota estava evoluindo, e sua sede de conhecimento inspirou o próprio médico. Ele era como uma criança, exceto que não tinha talento para o desenho. Em resumo, não enfrentava problemas com a criança, mas a ajuda que oferecia era suficiente, pois a casa se tornou viva para Paulo, deixando de ser apenas um depósito de móveis onde ele dormia. A mãe da menina, Maia, passou pela operação com surpreendente facilidade, e o problema era relativamente comum do ponto de vista de Smith, o que fazia da prática médica. O algoritmo de tratamento estava bem estabelecido, o que lhe conferia confiança. Durante a operação, sua mão não vacilou. No total, o procedimento levou 5 horas. Maia dormiu tranquila. Em seguida, seguiram-se vários meses de reabilitação, período em que Maia reaprendeu a andar. Como uma órfã e mãe solteira, pensou que uma legião inteira de parentes viria em seu auxílio. Parentes que por um lado lhe eram estranhos, mas por outro, a visitavam regularmente e assumiam a responsabilidade por ela. Embora não fossem essenciais, à noite ela chorava silenciosamente no travesseiro com ternura, como costumava fazer no orfanato, para que ninguém escutasse. Isso demonstrava como os dias que passavam eram preciosos. O outono deu lugar ao inverno, os fogos de artifício ecoaram, as primeiras geadas da primavera deram lugar ao degelo, que se intensificou. Maia também passou pelo hospital. Para ela, a janela ainda mostrava um mundo em transição para o calor. Ela entrou no hospital em um outono cinzento e saiu durante um abril florescente, como se estivesse renascendo para a vida. Maia sentiu-se como uma ave migratória que retornara de terras distantes à sua terra natal, cheia de vontade de cantar e dançar. Embora o médico não tivesse prescrito isso, ele caminhava a seu lado, segurando-a pelo cotovelo. Ele também estava satisfeito com a vida, como se a melancolia não pudesse reunir pessoas tão diversas em um só momento. Não sei como agradecer, Paulo, por tudo que fez por mim. Você me salvou. Um paciente trazido de volta à vida, começou ela a dizer, enquanto observava a vida monótona ao redor e admirava os corvos na zona industrial. Lembro-me, Maia, de como você me contava isso todos os dias. Mas agora, você pode agradecer a si mesma. O médico sorriu. Como assim? Como posso agradecer a mim mesma? Perguntou. Deveria retribuir algo? Ana e eu concordamos em trocas e sorteios, e não sou materialista em termos financeiros. Mesmo com o modesto salário de médico de hospital público, consegui poupar uma quantia considerável a cada mês, e aqui estou, acumulando sobras novamente. Vamos gastar um pouco agora, disse com um sorriso à mulher. Você gosta de vestidos de gala? Brincou ela. O que é um vestido de gala? Questionou ela. Nunca usei um. Chegou o momento, determinou Smith.
Ao longo do dia, Ana e sua mãe mergulharam nas compras, adquirindo toda sorte de itens curiosos. Ana não insistiu por tinta, pois eu desejava experimentar uma nova maneira de expressão visual. Não é o mesmo que riscar o papel com um lápis. Maia escolheu um vestido azul marinho que realçava sua elegante silhueta. Smith admirou o tipo de mulher que ela havia se tornado. Um observador desavisado veria esta reunião e pensaria que se tratava de uma família comum. Eles fizeram suas compras no fim de semana. Paulo se sentiu extremamente contente, não como após a operação quando se sentia cansado e vazio, mas sim feliz por ter salvo uma vida. Agora, ele estava repleto desse sentimento, ansiando por vivenciá-lo até o final de seus dias. Após a sessão de compras para roupas, o trio se divertiu em um parque de diversões. A garota teve suas primeiras impressões ao andar no carrossel e depois na cama elástica. Uma criança feliz está cheia de inspiração para o próximo ano. Ao cair da noite, exaustos pelas aventuras do dia, mas ainda animados, eles foram visitar Alice. Mary se esforçou para preparar um jantar festivo. A mesa estava repleta de iguarias, como se não fosse uma noite simples, mas sim uma espécie de festa rural que se estendesse por vários dias. Certamente, os presentes não conseguiriam consumir tudo que havia sido preparado para aquela noite. Todos aguardavam a chegada de Alice. Ela falou sobre seu parceiro como uma personalidade brilhante e um empresário bem-sucedido. Ele conquistara tudo por conta própria, sem depender dos pais. Eles eram parceiros em um campo relacionado, o que sugeria que a união deles não só prometia amor, mas também o crescimento dos negócios. Oliver é como um garotinho, Maia. Devem se conhecer, brincou Alice. Deixando o salão, as duas irmãs desceram ao jardim. Ambas estavam encantadoras e elegantes, com Alice trajando vermelho como fogo, enquanto Maia optou por um azul mais sereno. Os pais também estavam ansiosos, pois ainda não haviam conhecido o escolhido de sua filha. Ao ver o SUV preto, Maia sussurrou: "Foi o carro que me atingiu." Com um olhar de canto, ela identificou os números. "Isso não pode ser." A mulher ficou pálida e mal conseguiu se recuperar. "Você está bem?" perguntou Alice. "Não é exatamente o que parece, mas ainda não posso afirmar. Esse é o carro que me atropelou no cruzamento." "Maia, não pode ser." Foi então que tudo me voltou claramente à mente. "Acho que você está com inveja de mim, irmã", brincou Alice, enquanto os outros convidados desciam para o pátio. William admirou o carro, e ao se encontrarem, não poupou elogios ao King Iron Horse de Oliver. "Quão confiável é?" perguntou. "É um ótimo carro", disse o jovem com entusiasmo. "A última vez que fizemos manutenção foi há um ano, e foram apenas pequenas coisas como o para-choque." "Sim, o para-choque", concordou Maia, revivendo o acidente. "O cão correu para a estrada e eu não consegui frear a tempo." Nesse momento Maia comentou: "Que coincidência, não? Há um ano, fui atropelada na faixa de pedestres, pelo mesmo carro, exatamente." O jovem empalideceu e não disse nada. A garota também verificou os números da placa do carro dele. Tudo se encaixava. Oliver ficou chocado. Ele não tinha palavras, mesmo que fosse ele mesmo, mas não conseguia negar. Ele só conseguiu murmurar baixinho: "Não me lembro de nada." Um silêncio sepulcral se abateu sobre a mesa. Alice agora estava convencida de que sua irmã estava certa. Mais tarde, Oliver confessou por escrito ter dirigido embriagado e atropelado um pedestre. Sob pressão de seus pais, Oliver indenizou Maia, teve sua licença de condução revogada e perdeu o carinho de Alice. Quanto à vida subsequente de Maia, ela se aproximou de Smith. Eles começaram a passar cada vez mais tempo juntos, até perceberem que estavam formando uma família. Isso não apenas os fez felizes, mas também levou a chamarem o tio de O Salvador. Essa posição era incomum para um cirurgião. Ele conheceu outro tipo de honra: ser pai. A garota continuou a desenvolver seus talentos. Quando finalmente ingressou na escola de artes, os professores ficaram impressionados com o autodidatismo da garota e sua habilidade em se expressar artisticamente. Prêmios e exposições estavam no horizonte. Suas pinturas retratavam belos retratos familiares e animais. A raposa, em particular, se destacava com sua barriga claramente arredondada. Deixe um comentário sobre o que achou dessa história sensacional e incrível.
Dê um like e inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder a próxima história. Um grande abraço e até o próximo vídeo.